Olá, família do Axé, como é que todos vocês estão? Espero que todos estejam bem. Qual é o conteúdo do dia de hoje? Então, hoje é domingo, dia 26 de outubro. O pai está trazendo aquele quadro que vai ao ar todos os domingos às 21 horas, bate-papo, o pai responde. Qual é o assunto de hoje? Domingo passado, quando o pai traz o bate-papo, o pai responde falando sobre a caída ao Polé, o pai promete que ia trazer no domingo seguinte, que no caso é hoje, as 10 rezas para a abertura do jogo de Búzios, o jogo Elis de Logum, no sistema de Sá, os caminhos de Odum, numa grande adaptação no afro-brasileiro. O pai promete, o pai cumpre. Então, sem mais demoras do que a gente vai fazer, o pai vai chamar a vinheta e já estamos entregando tudo. Que entra a vinheta. Vamos lá, família do Axé, então, para dentro do conhecimento, mas antes o pai vai passar rapidamente para fazer um convite para todos. Amanhã, que é segunda-feira, às 19 horas, às 7 da noite, estreia no nosso canal a nossa primeira live. Tá? E a primeira live, o pai vai estar trazendo o jogo de 7 búzios, jogo de Bacuro. Bacuro é ancestrais, tá, gente? Jogo de ancestralidade, tá? Respondendo os Exus, respondendo as pombogiras, mediante a banda da esquerda, mediante a quimbanda. Mas deixando bem claro que esse jogo, o responsável, o Exu responsável é o meu Exu de frente de trabalho, seu 7 encruzilhada. Mas também toda a egrégora que trabalha comigo mediante a banda da esquerda, a quimbanda, que é a minha pombogira menina do cabaré, e também Exu Tranca-Rua das Almas, ok? E, além do jogo de Bacuro, o pai também está trazendo a cartomancia, tá? No baralho cigano, mas a interpretação na escola brasileira, tá bom? E a minha mesa de cartas é de seu Zé Pilintra, meu compadre, meu padrinho, tá bom? Então, como é que vai ser? Rapidamente. Essa live, ela vai ter e vai funcionar com uma fila gratuita, tá ok? E também com uma fila de patrocínio, tá bom? Então não perca, o pai está esperando todos vocês amanhã na nossa primeira live, tá? Às 7 horas da noite, às 19 horas. Pronto. Esse era o recadinho de convite do pai. Vamos agora para dentro do conteúdo. Esse conteúdo que o pai prometeu para vocês, que são as 10 rezas de abertura do jogo Elis de Logum, jogo de Búzios, dos 16 Búzios, né? No sistema de Sá, nos caminhos de Odum, numa grande adaptação no afro-brasileiro. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essas 10 rezas é o que eu trago para dentro do meu jogo, mediante a minha técnica, meu método, tá? A minha tradição, assim como meus mais velhos me passaram, assim como eu aprendi, assim como eu estudo até os dias de hoje. Se alguém não faz 10 rezas, faz 5 ou faz 30, odara. Cada um tem a sua técnica, o seu método, tá bom? Então vamos lá. Antes do pai trazer essas 10 rezas, o pai vai trazer uma observação, que eu não coloco como entre essas 10 rezas, tá? Que é de suma importância também. E lá no final, por isso que é importante que você fique até o final, não está na capa, não está no título, mas o pai vai trazer porque é importante de você sempre ficar no final, até o final do vídeo, porque o pai sempre traz, dentro daquele assunto, conteúdos extras e bônus, tá? E nesse vídeo o pai vai trazer as rezas, que são 2 rezas de fechamento do jogo. Então o pai vai trazer as rezas de abertura e também vai trazer lá no final as 2 rezas de fechamento. E o que, além das 2 rezas, você também precisa estar fazendo com Bala Cheturá para que ele possa permitir o fechamento do jogo, tá bom? Então fica até o final. Então vamos para a observação. A observação é que o olhador, ele precisa estar fazendo a reza para saudar, tá? O seu próprio Ori, tá bom, gente? É o Mojubá Ori dele
próprio, para que ele seja próspero mediante como ele vai estar atuando no jogo. Ok? Então, isso é de infunda importância, tá? Mas o pai não coloca essa reza, que é o mojubá do próprio Ori, do olhador, como entre essas 10, tá bom? Isso é a parte, tá? Então agora, sem mais demoras, vamos começar a entregar já a primeira reza, o mojubá, reza dos orixás de hierarquia do jogo de búzio, tá bom? E essas rezas vão para o orixá Obatalá, Oxalá, Obaluayê. E Obaluayê por quê? Porque o Obaluayê, ele rege os cauris, os búzios. Ele não é o regente do jogo, ele rege a concha, o cauri, o búzio. Então, por isso, ele entra dentro da hierarquia dos orixás do jogo, ok? Agora sim, rezas mojubá para a orixá Oxum, era assim, é a dona do oráculo, dono do jogo, ok? Também reza para o Exu, né? O Baraxeturá, o Babami Fá, Babami Exu, Babami Exeturá, o Exu responsável pelo jogo, tá? E também reza para o orixá Urumira, né? Que é quem tem o conhecimento do destino de todos os seres humanos aqui encarnados, ok? Pronto, essa é a primeira reza. Vamos agora para a segunda reza, tá? Que é a reza mojubá, reza de abertura do jogo mediante o orixá Ulumilaifá. Tá? Você já fez uma reza para ele lá nos orixás de hierarquia. Agora é uma outra reza de abertura para o orixá Ulumilaifá. Tá? E essa é considerada a segunda reza, segundo mojubá. Vamos para a terceira reza, terceiro mojubá, que é a primeira base de abertura, chamada de mojubá Ifá. Olha só, a abertura do jogo consiste em 3 mojubá, 3 rezas, que é chamada de base de abertura, mojubá Ifá. Então você tem a primeira base de abertura, mojubá Ifá, você tem a segunda base de abertura, mojubá Ifá, e você tem a terceira base de abertura, mojubá Ifá. Quando você chega na terceira reza, você está aplicando a primeira reza de base de abertura, mojubá Ifá. Consiste em quê? É uma reza específica de abertura. Tá ok? É a primeira base. Vamos agora para a quarta reza, mojubá. Essa reza é a reza de invenção de responsabilidade do jogo, mediante o consulente e o cliente. O pai vai explicar. Essa reza é de suma importância. Ela pode ser aplicada ao abrir o jogo ou ao fechar o jogo. Fica a critério do olhador. Eu sempre coloco ela entre as rezas de abertura. E no caso aqui ela entra como a quarta reza, entre essas 10. Porque ela não pode ser esquecida. Então eu prefiro fazer ela no início, que eu não vou esquecer, do que deixar ela para fazer no final, para que eu não caia no erro e esqueça. Porque aqui é chamada reza de invenção de responsabilidade, mediante o olhador ao que foi passado para o consulente e o cliente. Caso o consulente e o cliente não venha a respeitar o que foi prescrito ou dito ou apontado, a responsabilidade então aqui é só do consulente, é só do cliente, não do olhador. O olhador apenas faz a leitura e passa. Então aqui é reza de invenção de responsabilidade, de insuma importância, porque a responsabilidade de tudo que sai no jogo é do consulente, é do cliente. É ele que, na maioria das vezes, faz o ebó comportamental com o ebó de dentro para fora, e ele precisa fazer uma mudança. Se ele não fizer, a responsabilidade não é tua, olhador, é só dele. Então, essa reza é de suma importância. Quinta reza, mojubá, reza para não deixar que energias negativas prejudiquem ou influenciem
durante toda a linha do tempo. Nem o próprio oráculo, nem o próprio jogo e nem você, olhador, para que você possa estar em ire em todos os campos da tua vida. Ao abrir o jogo, a percorrer toda a sua linha do tempo até fechar. Odara? É de suma importância, tá bom? Sexta reza, sexto mojubá. Reza para refrescar, esfriar com água para o chão e o próprio oráculo. E também consagração, de suma importância, tá bom? Sétima reza, mojubá. Reza para as mães veneradas do mundo antigo. Quem são as mães veneradas do mundo antigo? São as Yamins, ok? Então você vai fazer as rezas para Yamin Funfun, para as três, né? Yamin Pupá e Yamin Dudu, tá bom? Agora nós vamos para a oitava reza, mojubá, nona e décima. E depois, aquele bônus que o pai prometeu no final do vídeo, as duas rezas para fechar e mais uma observação importantíssima mediante o Paracheturá. Mas antes o pai vai fazer o quê? Aquele recadinho que se faz necessário. Antes de mais nada, educadamente, como sempre, o pai vai se apresentar para o irmão e irmã de Axé que esteja chegando hoje aqui pela primeira vez. Me chamo o pai Marcelo de Oxalá, ok? Já chegue colocando o dedinho aqui, não dói, venha contribuir, venha se inscrever para que a gente possa cada vez mais crescer o canal, tá? Aqui tem uma sineta, inscreva-se. Coloca o dedinho e se inscreva. Também tem uma sineta de notificação para que você possa estar sempre sendo avisado pelo YouTube quando o pai colocar um conteúdo. E o pai está sempre colocando conteúdo aqui para vocês toda semana, para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal, ok? Deixa aquele joinha, aquele like do pai, isso é muito importante. Deixa suas observações, suas perguntas, tá bom? Agora, olha, vamos lá. O pai ainda continua com aquela promoção, aquele preço especial para todos os oráculos que o pai atua. Quais são os oráculos que o pai atua? Todas as descrições de todos os vídeos consta lá. Todos os oráculos e um número também do WhatsApp para você poder marcar a consulta aqui com o pai. Mas o pai vai deixar o número do WhatsApp de marcação de consulta aqui também no rodapé. Que preço especial é esse? Então, desde que o pai abriu o canal, o pai está cobrando 2 horas de consulta com o pai, que na verdade passa de 2 horas. Sempre o pai cobrou R$250, está saindo por R$200. 1 hora de consulta com o pai sempre cobrou R$150, está cobrando esse preço especial, desde que abriu o canal, R$100, 1 hora de consulta. E deixando bem claro que 2 horas de consulta com o pai sempre passa, e 1 hora de consulta com o pai também sempre passa, tá? É o que eu falo para todos os consulentes e clientes. Nós temos hora marcada para começar o jogo. Mas para fechar o jogo, quem determina o tempo certo é sempre a espiritualidade, tá bom? Então você que esteja precisando de uma orientação dentro do campo espiritual, profissional, saúde, sentimental, possa vir aqui para a mesa do pai, o pai está aguardando, tá bom? Gratidão por esse momento aqui que é de suma importância, tá bom? Vamos para dentro do conteúdo, agora trazendo o quê? 8ª, 9ª e 10ª reza. E aquele bônus que o pai prometeu, que é sobre como a gente fecha as 2 rezas de fechamento e mais uma observação importante. Então vamos lá. 8ª reza, mojubá para a abertura do jogo Iri de Ogum. É a reza que traz aquela segunda base. Lembra que a 3ª reza era a reza de base de abertura, mojubá e fá? Então, agora a 8ª reza, mojubá, é a reza segunda base de abertura, mojubá e fá. Também conhecido de segunda base de abertura, mojubá e fá, chave, porque é a reza para destravar, para abrir de uma forma odara o oráculo, tá? Que na verdade é um portal que une o espiritual ao material, o material ao espiritual, o Orum ao Aê, o Aê ao Orum, ok? 9ª reza, reza mojubá, reza para individualizar a reza mediante o próprio consulente ou cliente. E aí a gente usa o nome de batismo completo, data de nascimento e nome de batismo completo da mãe. Por isso que a gente precisa desses dados
quando a consulta ela é marcada e confirmada, para que a gente já possa ter todos esses dados, para que a gente, na abertura do jogo, para que a gente possa estar individualizando, refuando a energia da própria pessoa mediante o jogo, tá? E também na nona reza que a gente destrava o ori. A gente faz as rezas para destravar o ori do conferente, do cliente, para que ele seja próspero mediante o próprio jogo em toda a sua linha do tempo. E aí, na caída ao polé, que foi o conteúdo do domingo passado, na terceira confirmação, na caída ao polé, a gente vai confirmar como está o ori do conferente mediante a linha do tempo do jogo, naquele momento, depois de ter feito a reza para destravar e para que o ori seja próspero mediante o jogo. Aí a gente vai ver se o conferente, o cliente e o próprio ori se encontra positivo em iri ou se encontra negativo, né, em ofobo, em ibi. Tá? Então, toda essa formatação e essa importância que o pai está passando aqui para vocês, explicando por que a gente tem todas essas 10 rezas e para que elas servem. Tá bom? Vamos agora para a 10ª reza, Mojubá, que é a reza terceira base de abertura, Mojubá e Fá. Então, tivemos na terceira reza Mojubá a primeira base de abertura chamada Mojubá e Fá. Depois, na 8ª reza Mojubá, tivemos a reza segunda base de abertura, Mojubá e Fá, a chave para abrir e destravar o jogo. E agora, na 10ª reza Mojubá, nós temos a terceira base de abertura, Mojubá e Fá, que são as rezas para Babami, Fá, Babami, Exu, Babami, Exeturá, para o Exu responsável do jogo, tá? Para podermos abrir o jogo mediante o Bara, o Exeturá e todas essas rezas que foram feitas. Também essa reza, Mojubá e Fá, essa terceira base, né? Ela também consiste em cantigas para o próprio Bara, o Exeturá, junto com o Mojubá. Pronto, o jogo está aberto. Tá bom, gente? Então, por isso que o pai leva de 20 a 25 minutos para abrir cada jogo para cada confluente. Tá bom? A responsabilidade e a importância de a gente fazer isso, tá bom? A minha técnica, meu método, tá? Que eu aplico, são 10 rezas, aqui está o passo a passo das 10 rezas. O jogo está aberto. Tá, e como é que eu fecho o jogo? Vamos lá, vai prometer, vai cumprir. Aqui vai o bônus. Você vai pegar para fechar o jogo, o confluente já foi embora, caso ele esteja presencialmente. Ou você já fez a chamada de vídeo, já se despediu, já desligou o celular. Agora é você e a tua espiritualidade e o oráculo ainda aberto. E você vai ter agora que fechar. Conforme você abriu sem a presença do confluente do cliente, você vai fechar também sem a presença dele. E como é que você faz? São 2 rezas. Vamos lá. A primeira reza, na verdade, a gente traz a 6ª reza de abertura. Vocês lembram? Que é a reza para resfriar, refrescar com o Omi, a água, o chão e o próprio oráculo. A gente faz isso para abrir, que no caso ela está na 6ª reza, e faz ela de novo, agora para fechar o jogo, ela com a primeira reza Mojubá de fechamento. E depois nós vamos para a segunda reza de fechamento, que no caso seria trazer a 10ª reza, que no caso é a terceira base de abertura, Mojubá e Fá, que é as rezas de Bara, Exeturá, Babami, Fá, Babami, Exu, Babami, Exeturá, mais as cantigas, para fechar. Então, é simples. Você vai, para fechar o jogo, trazer a 6ª reza de abertura para estar fechando o jogo. E depois, como segunda reza de fechamento, tu vai trazer a 10ª reza, que na verdade é a terceira base de abertura, Mojubá e Fá. Parece complicado, mas não é. É só ter estudo, tá bom? Aí, o jogo está fechado? Ainda não. Você vai ter que pegar o jogo de confirmação, jogo de 4 búzios,
jogo Omerim, jogo de Aláfia, e confirmar, mediante o Bara Sheturah, se ele permite fechar o jogo. Só depois das 2 regras de fechamento. Aí você vai perguntar, aos seus olhos, Babami, Fababami, Exu, Babami, Sheturah, for me dar a permissão de agora estar fechando o seu jogo, o oráculo, o jogo Irid Ogum? Se ele permitir, o jogo está fechado. Se ele não permitir, você tem que confirmar com ele o porquê que ele não está permitindo e o que é que ele quer te passar. Porque se ele não permitir fechar, algo aconteceu, algo você precisa estar conversando e confirmando com ele, e algo, com certeza, vai ser preciso ser feito. Tá bom? Para que ele permita, só depois disso, fechar o jogo. Tá vendo a importância de como a gente tem que ter as regras de abertura e de fechamento? E sempre, é fundamento, sempre fazendo isso que não esteja perante o confluente. Tá bom? Então, gente, ó, esse era o conteúdo que o Pai queria trazer para vocês. Gratidão, até o próximo domingo com outro quadro Bate-Papo Pai Responde, tá bom? Durante a semana o Pai está colocando mais conteúdo, tá? Não perca amanhã às 19 horas a primeira live do canal, tá? Jogo de 7 búzios, jogo de bacuro, jogo de ancestrais, tá bom? Nos caminhos de Quimbanda. Vai ter e vai funcionar com fila gratuita e fila de patrocínio. Aguardo todos vocês amanhã a partir das 7 da noite. Muito axé para todos, que meu Pai Oxalá, Oxaguian, possa estar protegendo e abençoando a família de vocês, todas de vocês, que são inscritos, mediante toda semana. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus que habita em mim, falo do Deus que habita em cada um de vocês. Muito axé para todos.